Paz, meus queridos, glória a Deus, aleluia, poderoso é o Senhor, né? Voltando aqui para mais uma aula, estamos falando sobre a alma e suas funções, ok? Falamos na primeira aula sobre a alma, sobre o poder da mente, né? Que é uma das faculdades da alma, é a mente. E agora nós vamos falar sobre a vontade. Lembra dos 3 pilares, que é a mente, a vontade e as emoções, ok? Nós vamos falar agora sobre a vontade. Buscar é uma função da vontade. Vemos que a vontade está na alma, ou seja, buscar a Deus, se a gente parar para pensar, é uma vontade. Eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de jejuar, eu tenho vontade de adorar, eu tenho vontade de olhar televisão, eu tenho vontade de buscar a Deus. É uma faculdade da alma. Ou seja, quando essa faculdade ela está alinhada com o Espírito, ela gera vontades boas, ela gera um desejo bom, ela gera, ok? Então, a vontade de buscar a Deus é bom. Mas eu preciso decidir buscar a Deus. Porque a alma só gera o sentimento, né? A vontade. Mas tem o ditado, né? Que a vontade dá e passa, né? Então, se a gente não decidir, a gente não saber usar essa faculdade em direção às coisas do Senhor, ela vai passar e só é um sentimento, né? Só vai ser uma vontade que deu e que passou, ok? Então ela é uma faculdade da alma, né? Buscar é uma faculdade, é uma função da vontade, certo? Dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19. Disponha, ou seja, coloca o seu coração, né? Coloca agora o seu coração e a vossa alma para buscar, né? A vontade. Eu preciso colocar o meu coração para buscar a Deus, né? Para buscar a Deus. Ou seja, além do sentimento, além do desejo, né? Além da vontade, eu preciso me posicionar para colocar em prática o sentimento, a vontade de buscar a Deus. Eu tenho a vontade de buscar a Deus e eu o busco. Eu tenho vontade de orar e eu oro. Eu tenho vontade de jejuar e eu me posiciono em jejum. E aí eu começo a ver os frutos do Espírito acontecendo em mim, ok? Recusar é uma função da vontade. Olha isso, né? Então, eu tenho vontade de buscar a Deus e eu recusar, ou seja, eu negligenciar, também é uma função da vontade. A vontade é o lugar onde gera a vontade de buscar e a vontade de não buscar. É carne, né? A vontade de orar e a vontade de não orar. Eu não estou com vontade de orar hoje. É vontade também. É alma, é carne, né? Então, por isso que uma alma regenerada no Senhor, transformada no Senhor, ela gera vontades para o Senhor. Uma vida que não é direcionada pelo Espírito, é direcionada pela alma, né? Onde a alma governa, nós temos vontades ruins, que eu tenho vontade de olhar televisão, eu tenho vontade de comer desenfreado, eu tenho vontade de fazer coisas ruins, eu tenho vontade de se matar, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa que é perverso, é ruim. É onde a alma governa. A alma não pode governar. O lugar de governo é no espírito, ok? Então, a vontade de recusar os desejos do Senhor também é vontade, também está na alma, ok? Também está alinhado às vontades da alma, ok?
ok? Aquilo que minha alma recusava em tocar. Jó capítulo 6, versículo 7. Aquilo que a minha alma recusava em tocar. Então também é uma vontade, ok? Também está no campo da vontade, ok, queridos? Esses trechos nos mostram que a vontade é uma função da alma. A vontade é o instrumento para nossas decisões e indisposições. Queremos ou não queremos. Sem ela, o homem seria reduzido a um ser autônomo, automato, ou seja, um ser automático. É a vontade do homem que também resolve entre pecar ou servir a Deus. É a nossa alma que está no nosso poder de escolha. É na nossa alma que está o poder de escolha. Olha só como isso aqui é poderoso, meus amados. O poder de servir a Deus ou não servir a Deus está no campo da alma, a vontade. Por isso que Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque existe um governo, existe um campo que é a alma, é sentimento, a vontade, as emoções. Esse campo da vontade é onde nós decidimos servir ou não servir. É nesse lugar que nós decidimos andar em Deus ou não andar em Deus. É na vontade de estar com Deus e a vontade de não estar com Deus. É no campo da vontade que tudo acontece. O poder de decisão de permanecer em Deus ou não permanecer. A vontade, eu tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. É a alma. Ok? Então é nesse lugar. Se não houvesse, né? Se não houvesse essa predisposição de querer ou não querer, nós não seríamos seres com livre-arbítrio, com a livre opção de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus entregou na mão do homem e da mulher o livre-arbítrio. Por isso que Deus não infringe. Por isso que Deus trabalha em cima daquilo que você escolhe, é o poder de escolha. Aquilo que eu escolho, eu também vou colher. Se eu planto o milho, eu vou colher milho. Se eu escolho buscar a Deus, eu vou colher uma vida plena em Deus, tendo conhecimento, sabedoria, unção, prosperidade, a bênção de Deus. E se eu escolho não servir a Deus, não ser fiel a Deus, não honrar seus princípios, não caminhar na palavra, eu vou colher uma vida em desgraça. É um caminhão que desce uma lomba desgovernado, sem freio. Sem freio. Ok? Então nós decidimos o que vai ser ou não ser, o que vai fluir ou não fluir. É nós quem decidimos se vamos andar no Senhor. A bênção de Deus é um poder de escolha. A Bíblia diz o seguinte, que a vida e a morte está no poder da palavra. Então eu decido aquilo que eu vou falar. É a vontade. Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho o poder de escolher. Eu tenho o poder de submeter a minha vontade a Cristo e colocar a minha vida no altar de Deus e viver uma vida regrado a Ele, disciplinado a Ele, colocar a minha vida na palavra, nas escrituras, enquadrar, colocar um prumo, né? Endireitar as veredas. Está tudo no campo da vontade. Eu tenho vontade, mas eu não sou governado pelas minhas vontades. Eu sou governado por Cristo, pela palavra, pelo Espírito. Eu não sou governado pela minha vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade é ruim.
Nós precisamos colocar as nossas vontades à luz da palavra. Nós precisamos colocar a nossa vontade, né, na cruz e buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe a vontade que é do homem, carnal, alma, e existe a vontade que vem de Deus. Existe a vontade soberana de Deus, existe a vontade permissiva do Senhor e existe a vontade do homem. As três linhas da vontade. A vontade soberana do Deus imutável, poderoso, soberano, que é a vontade, a boa, perfeita e agradável, onde existe paz, provisão e poder, na vontade de Deus. Existe a vontade permissiva, que é aquela vontade onde não é a vontade de Deus, mas de tanto nós batermos no Senhor em oração, pedindo, eu quero, que nem uma criança mimada, que não sabe se governar, né? Deus, por tanta insistência, ele diz, não, ok, então eu libero, mas você vai ter que colher. Por causa dessa vontade, que é uma permissão de Deus, vai atrair tanta coisa ruim, você vai entrar em tanto, você vai ter o que você quer, mas juntamente com isso virá tanta desgraça, porque Deus estava te guardando disso e você não entende o não de Deus, não entende a exortação de Deus e continua permitindo ser levado por seus desejos carnais e momentâneos, e entra nesse lugar de uma permissão, uma vontade permissiva do Senhor. E existe a vontade da carne, da alma, que é a vontade que você tem o poder de escolha. É você que decide. Por isso a gente precisa discernir os desejos da alma. Nossas vontades. Às vezes a nossa vontade é movida por preguiça, por cansaço, por fadiga. E isso é ruim. Isso vai nos levar à decadência, a não fluir, a não crescer, a viver sempre imaturo, a ser um cara com 50, 60, 70 anos, mas tem a mente de um menino, porque é imaturo, não cresce. É movido por vontades. Não é movido pela vontade de Deus. A vontade de Deus é sacrificial. A vontade de Deus é que nós cresçamos e atingimos a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo, né? Essa é a vontade de Deus, a plenitude. E nós precisamos crescer. Então a nossa alma, é na nossa alma que existe o poder de escolha. É dentro de nós, é dentro dos nossos sentimentos, né? Dentro desse lugar chamado vontade, que é uma lâmpada, né? Dentro do ser humano, que existe o poder de escolha. Você tem o poder de dizer sim ou não. Você tem o poder de buscar a Deus ou não buscar a Deus. Você tem o poder de jejuar ou não jejuar. Você tem o poder de ler a palavra ou não ler a palavra. Por que eu não leio? Porque tem preguiça, tem cansaço, tem fadiga. Hoje eu estou desanimado, hoje eu estou frustrado. E aí a gente é movido, é roubado por tudo isso. E a gente não cresce, não avança, não prospera. Porque somos movidos por uma vontade carnal, momentânea e passageira. Ok? Deus abençoe a todos. Forte abraço.